Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fernanda Oliveira, sou pedagoga e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre encorajamento. Por que que encorajar alguém é tão importante, ao invés de elogiar? Não que a gente não possa elogiar, a gente pode elogiar sempre, mas por que que o encorajamento ele é tão forte? Porque o encorajamento, na verdade, ele valoriza o processo, ele valoriza a conquista, ele valoriza a paciência, a persistência, a determinação, o comprometimento são as habilidades que o ser humano vai desenvolvendo, que ele, vamos dizer assim, abre uma lente de aumento para essas habilidades e valoriza o processo individual de cada um. E o porquê que é tão diferente de elogiar? Não que não seja legal elogiar, é super legal elogiar também, mas por que que o encorajamento é mais profundo? Porque quando eu elogio alguém, provavelmente eu estou elogiando a sua identidade, o seu comportamento. É algo mais superficial, né? E aí eu faço muitas vezes com que o outro tenha determinados tipos de comportamento para me agradar, para ganhar um elogio. É como se eu estivesse alimentando mais o ego dele. E qual é a diferença do elogio para o encorajamento? O encorajamento, como eu falei, ele valoriza o processo. Então é como se eu estivesse valorizando as habilidades que aquele indivíduo tem desenvolvido. Então eu falo para ele, vou citar um exemplo, no caso de uma criança, por exemplo. Nossa, quanto você está sendo independente. Olha como você já consegue fazer isso, que bacana. Olha quanta determinação você tem. Tá vendo como você é corajoso? E esses encorajamentos fazem com que a gente desperte em nós o nosso olhar para as nossas habilidades, para o nosso lado luz, vamos colocar assim. Então é como se eu estivesse colocando uma lente de aumento para aquilo que eu realmente sou bom em fazer. E aí você, na verdade, você acaba estimulando essa criança a desenvolver em vários aspectos, o desenvolvimento dela em vários aspectos. Então, por que que o encorajamento é tão importante? Porque quando a gente aprende a encorajar alguém, a gente aprende também a nos encorajar. Quando eu olho para um outro indivíduo e vejo nele o potencial que ele tem, assim como as habilidades que ele possui, e vejo quanto que ele pode se desenvolver quanto ser humano, eu vejo isso em mim também. Se eu encorajo alguém elogiando, vamos dizer, encorajando, elogiando o processo dela, o desenvolvimento, o comprometimento, a determinação, em muitos momentos eu vou observar isso também. Quais são os momentos em que eu sou determinada, em que eu sou corajosa, em que eu estou atenta? Então, o processo do encorajamento, na verdade, é um processo onde ambos ganham um olhar diferenciado para as habilidades e para o que o outro tem de melhor. Então, na verdade, o convite que eu faço hoje é encoraja muito mais do que elogie. Porque quando você faz isso, você está incentivando o outro a desenvolver as habilidades e a entender que o desenvolvimento, que a conquista, que o sucesso, ele não é um lugar no final da curva, no final do pódio, no final da montanha, como os muitos dizem. Não. Ele é fruto de um processo. Ele é fruto das minhas conquistas, das minhas desistências, dos meus erros, dos meus acertos. Ele é fruto de um todo que a gente precisa valorizar, aprender a valorizar. Então, não é só quando eu acerto, é quando eu erro também. Quando eu erro, porque quando eu erro eu me encorajo para aquilo. Ah, dessa vez não deu certo. Você errou por conta disso e disso. Mas na próxima vez pode ser diferente, é assim que a gente fala com a gente, né? Pode ser diferente. A gente vai aprendendo que os erros eles fazem parte para que a gente possa acertar. Então, quanto mais você se encoraja, quanto mais você encoraja o outro, mais você encoraja quem está à sua volta, mesmo que você não diga uma palavra. Mas quando você aprende a encorajar, a valorizar o seu processo, a se valorizar, a valorizar a sua criança, os outros que estão à nossa volta, eles observam. Eles observam, se inspiram e aprendem a encorajar também. Tá bom? Um super beijo e até a próxima dica.